Hoje eu vou mostrar para vocês um tradicional sedã grande executivo, mas que anda bem esquecido no mercado. Por que será que ele está tão esquecido? Será que ainda vale a pena? Ele é injustiçado? Esse aqui é o Honda Accord Touring híbrido, já 2025, ainda não tem 2026. Nessa avaliação completa a gente vai falar tudo para vocês, como desempenho, consumo, acabamento, espaço interno, preço, porta-malas, citar os concorrentes, enfim, todos os detalhes para a gente entender se ainda vale a pena você comprar um sedã grande em 2026. Como de costume, vamos começar falando sobre o design, que eu acho bem bonito aqui de dianteira. Você tem essa grade, acho que é hexagonal, né, que é o nome, não lembro agora. Tem o símbolo sombreado em azul da Honda, justamente porque o carro é híbrido. O que eu não acho feio, mas eu não entendi, é esse detalhezinho aqui prateado embaixo, sendo que todo o restante é em black piano. Falando sobre conjunto de iluminação, ele é full LED, mas deveria ser melhor pelo preço do carro. A iluminação ainda é por espelhos, nem projetor é. Pelo menos você tem a lanterna e o DRL em LED ali em cima, também pisca a luz de seta em laranja na mesma posição. Embaixo tem o farol alto e o farol baixo, também por iluminação em LED, mas não tem farol de neblina. Tem o farol automático, mas ele não é adaptativo, esse farol é bem simples. Pelo menos ele tem o ajuste automático de altura e também permite que você desligue o DRL mesmo com o motor ligado, se o carro estiver parado, logicamente. Mas aqui para a lateral a gente encontra rodas de liga leve aro 18, com pneus de uso urbano, logicamente, medida 23545. Mas aqui para a lateral a gente percebe essa, digamos que saia, né, que fica bem bonito, dá um visual um pouquinho mais esportivo para o carro. O retrovisor ele é pintado na cor da carroceria, tem o repetidor de seta em LED, mas eu acho que faltou aqui uma luz de cortesia. Sobre outras funções a gente fala depois. Maçaneta também é na cor do carro, a gente também vai falar sobre as funções da chave presencial. Aqui em cima tem esse arco cromado que eu acho bem bonito, só que ele não continua aqui embaixo, ó. Ele termina aqui. A coluna B é em black piano, felizmente, e ali em cima a gente vê teto solar, mas a gente fala depois sobre isso. Olhando o carro aqui de traseira, a gente tem um visual que eu não acho feio, longe disso, mas em comparação com a dianteira que é linda, eu acho que a traseira decepciona um pouco. A gente tem aqui o nome Accord, do outro lado o i8 EV, que é o sistema híbrido da Honda. O logo da Honda é bem pequenininho aqui no centro, também tem o sombreado azul e o para-choque tem dois elementos refletivos. E falando sobre iluminação, é 100% em LED aqui atrás, mas poderia ser até um pouco melhor. Tem a guia de lanterna que não fica sempre ligada, eu acho que poderia ficar para deixar o carro mais bonito. Tem a luz de seta ali na parte de cima e a luz de freio na parte de baixo. A luz de ré que poderia ser aqui do lado da seta, não, ela fica no meio ali. Pelo menos tem duas e também é em LED. E as lanternas, vocês perceberam que ela não é totalmente interligada, né? Só tem essa barra interligando, mas a luz não. Tem brake light em LED, pelo menos, é o mínimo, né? Mas você não tem uma lanterna traseira de neblina, não tem também uma luz de seta dinâmica. Então, pelo porte e preço do carro, é até básico. Você que está assistindo esse vídeo até agora, acho que eu mereço que você deixe um like aqui embaixo e também hype esse conteúdo. É só arrastar os comentários ali para o lado se você estiver no celular e você acha a opção gratuita de hypar, que ajuda muito o nosso canal. Falando agora sobre um ponto bem importante do Accord, que é o conjunto mecânico. Esse sistema é complexo, mas eu vou explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês. A gente tem aqui como parte mais tradicional do conjunto um motor 2.0 aspirado somente a gasolina de ciclo Atkinson, ou Atkinson, sei lá como você quer falar. Diferente do ciclo Otto, que é aquele mais tradicional, esse aqui ele é um pouco mais focado em eficiência energética. Então, geralmente ele traz números mais modestos, não muito desempenho, mas ele aproveita melhor o combustível que é utilizado. Então, com o mesmo litro de combustível, esse aqui rende mais do que o ciclo Otto. Ele tem 4 cilindros em linha, injeção direta de combustível e rende aqui, segundo a Honda, 146 cavalos a 6.100 rotações e 19,2 kg de torque a 4.500 rotações. Tem também, claro, por ser um modelo híbrido, 2 motores elétricos, é um gerador e um de tração. Esse último rende 184 cavalos com 34,1 kg de torque. Só que a Honda, infelizmente, não fala sobre potência ou torque combinados. Em alguns mercados, ela declara 207 cavalos para esse conjunto mecânico. Mas no Brasil a gente tem uma gasolina diferente, com muito mais etanol, então pode ser que no Brasil ele seja até um pouco mais
potente. A transmissão automática de uma única relação, que é justamente para acoplar o motor a combustão quando necessário, e os dois motores elétricos eles ficam dentro da transmissão, o que a Honda chama de eCVT, um sistema bem inteligente. A tração é só dianteira e eu vou falar um pouco melhor no test drive, mas eu já adianto para vocês que o motor a combustão ele raramente traciona o carro. Só quando você está na estrada em velocidades constantes, aí algumas vezes ele traciona diretamente as rodas. Mas geralmente ele liga só como um gerador para fornecer energia para a bateria e então o motor elétrico que faz o papel de tracionar o carro. Se tratando de um carro híbrido, é óbvio que a gente precisa falar sobre a bateria. Aqui ela é feita de íons de lítio e possui uma capacidade bem pequena de 1,05 kWh. É um tamanho normal para um carro híbrido convencional. Lembrando que você tem também em alguns carros a tecnologia híbrida plug-in, onde você conecta na tomada para recarregar a bateria. Aqui, sendo um híbrido convencional, ele não faz isso. Ele só recarrega através do motor a combustão ou então da frenagem regenerativa, que, como eu já expliquei várias vezes para vocês, quando você tira o pé do acelerador ou pisa no pedal do freio, ele emite torque na rotação contrária do motor, justamente para gerar uma resistência e transformar a energia cinética, que é aquela de movimento, em energia elétrica. Mas, lógico, né, nessa transformação de energia você perde velocidade e por isso que você não tem uma autonomia infinita. Se você ganhasse velocidade, você rodaria para sempre sem gastar nada, né? Acabei não falando, mas é importante citar também que a Honda não especificou se essa capacidade da bateria é utilizável ou nominal, que é aquela capacidade total. E antes de citar o desempenho para vocês, eu cito o peso. São 1.625 kg de acordo com a ficha técnica da Honda. Não dá para dizer que é um carro leve, né? Não é o mais pesado possível, mas por ser um sedã, é sim bastante coisa. Agora, o que não é bastante é a capacidade de reboque, porque a Honda não permite, são 0 kg. Então esqueça aquela ideia de colocar um jet ski para você puxar, uma lancha, ou seja lá o que for. Agora sim os números de desempenho. Infelizmente a Honda não divulga oficialmente, mas a gente sabe que ele faz de 0 a 100 entre 7 e 8 segundos mais ou menos. Mas no test drive a gente vai fazer o nosso 0 a 100 pessoal para descobrir então qual o resultado. De velocidade máxima não é um número oficial, mas pelo que eu encontrei são 183 km por hora. Carro híbrido, não vou deixar de falar sobre consumo, é óbvio, né? Primeiro os números do Inmetro, que diz que na cidade ele faz, sempre com gasolina, já que o carro não é flex, 17,5 km por litro, passando para 15,6 na estrada. Mas eu testei muito esse carro, rodei quase 1.000 km com ele, e posso dizer que na cidade geralmente eu fiz entre 19,5 e até uns 23 km por litro. Isso varia muito no caso do carro híbrido, porque depende do quanto você consegue recarregar de energia pela frenagem regenerativa, ou seja, quanto mais descidas você pega, né, a quantidade de trânsito, o quanto você acelera, enfim, é muito variável. E é lógico que a gente fez também o nosso teste de consumo urbano com esse carro, onde no nosso trecho padrão de sempre com ar-condicionado ligado, ele fez um pouquinho menos, 18,5 por litro. Isso porque nosso trecho tem algumas consideráveis subidas e aí os híbridos acabam sendo um pouco prejudicados nesse nosso trecho, justamente porque eles usam mais da bateria e ligam o motor para acabar recarregando a bateria. Eu viajei muito com esse carro e posso dizer que na estrada ele faz pelo menos uns 17,5 km por litro. Isso eu fiz com o carro cheio, tá? 5 pessoas, andando a 120, 130. Mas se você andar mais tranquilo, você consegue fazer, se for numa marginal, por exemplo, até 20, 22 km por litro. E é lógico que a gente fez o nosso teste padrão de estrada no percurso de sempre com ar-condicionado ligado, e ele fez justamente 22 km por litro. Muito econômico. Mas, de novo, consumo de carro híbrido é sempre bastante variável. Aproveitando o assunto de consumo, eu cito que o tanque é pequeno, tem somente 48,5 litros de capacidade. Mas como o carro é muito econômico, a autonomia ainda assim fica bastante boa. Aproveito o momento mais técnico para citar que a suspensão dianteira é independente do tipo McPherson e claro que na traseira é independente do tipo Multilink. Os freios também são a disco nas 4 rodas e ventilados aqui na dianteira, o mínimo para um carro desse porte. Eu também gosto de falar sobre a produção do carro. Esse Accord de 11ª geração é importado lá dos Estados Unidos. Muita gente diz que vem do Japão, mas não. Ele é estadunidense ou americano, sei lá como você quer chamar.
Vamos aproveitar ele aqui de lado para a gente falar sobre dimensões. Eu costumo pegar outros dois concorrentes para a gente fazer essa comparação, mas ele não tem rivais diretos, então eu selecionei aqui alguns sedãs que, digamos que se aproximam um pouco. Dessa vez eu peguei o próprio Honda Civic, para vocês verem o quanto o Accord é maior, e também um Audi A3 sedã. De comprimento, aqui no Honda a gente tem 4,97 no Accord, né? No Civic são 4,69 e no A3 somente 4,50, bem menor. De largura, 1,86, a Honda não informa o número considerando os retrovisores. O Civic tem 1,80 e o A3 1,82 praticamente. De altura, é um sedã, né? É baixo, 1,46, o Civic tem 1,43 e o A3 tem 1,44. De entre-eixos, muito grande, 2,83. O Civic já é grande com 2,73 e o A3 bem menor com 2,63. Números que ajudam na superação de obstáculos. A altura mínima em relação ao solo, por ser um sedã grandão, eu achei até que boa, 13,4 centímetros. Ângulo de entrada aqui na frente 14,7 graus, ângulo central não foi informado, mas o ângulo de saída lá atrás 18,8 graus. A capacidade de imersão também não foi especificada pela Honda. Esse aqui é o interior do Honda Accord de 2025, vamos conferir como que é o acabamento? Emborrachado aqui toda essa parte de cima e aqui embaixo é duro, ó. Toda essa região na verdade ela é dura, mas tem aqui um revestimento um pouco mais sofisticado, tá? E aqui ele é um pouco mais duro ainda porque é só uma espécie de couro por cima do plástico, né? Tem esse acabamento em black piano, aqui do lado esquerdo, ó, essa parte também é acolchoada, né? Também é emborrachada. Tem aqui embaixo, ó, aqui já é plástico duro. E na porta, vamos conferir, aqui em cima também é duro, mas é emborrachado. E aqui sim a gente tem um couro mais acolchoado, tá? Um pouco mais confortável, que inclusive vem nessa parte central aqui da porta. Tem uma linha aqui que seria perfeita para uma iluminação ambiente colorida, mas esse carro não possui. Aqui também ficaria muito bonito, né? Nessa linha em black piano que ele tem no painel. Aqui embaixo na porta, lógico, volta a ser plástico duro. A garrafinha de 500 ml ela entra um pouco apertada aqui, já é meio difícil ainda. O espaço aqui até que é considerável. Tem um nicho aqui que também serve para colocar objetos. E aqui tem uma função legal que você pode selecionar ali pela central multimídia. Tem a opção de você travar automaticamente as portas quando tira o câmbio do P ou ele travar realmente com a velocidade do carro. Também tem a opção de destravar automaticamente quando você coloca o câmbio em P ou então você destravar manualmente de fato, né? Mas tem uma coisa irritante. Eu estou aqui, por exemplo, ó, com o carro trancado, certo? Eu puxo aqui a maçaneta para eu sair do carro, ele não destrancou as outras portas. Todas elas estão travadas. Então, se eu quiser pegar alguma coisa no banco traseiro, eu vou ter que voltar aqui e clicar nesse botão de abertura para aí sim ele abrir a porta traseira. O retrovisor aqui ele tem rebatimento elétrico, tem ajuste, mas aparentemente não tem aquecimento. Mas pelo menos tem o tilt down, que abaixa o espelho direito quando você engata a ré. Também aproveito para citar que esse carro tem o que a Honda chama de Lane Watch, que é uma câmera ali no retrovisor direito. A gente falou sobre todas as funções dela no vídeo de assistências à condução, mas clicando neste botãozinho aqui, você consegue projetar a imagem ali na central multimídia. E a qualidade, sinceramente, não é muito boa, não. Agora, o que decepciona é que do lado esquerdo você não tem nenhuma assistência, porque não tem câmera, nem mesmo o sensor de ponto cego. E aqui em cima a gente encontra memórias para o banco. Já adianto que os dois bancos dianteiros são elétricos, mas memória é só para o motorista, e você só consegue selecionar uma das memórias com câmbio em P, com o carro parado, né? Para você configurar alguma memória, você consegue fazer em movimento. Agora, para você selecionar uma delas, tem que ser com o carro parado, vai entender, né? Acho que faltou uma soleirinha aqui embaixo, ficaria bastante bonito, e até um porta-objetos aqui. Esse carro tem poucos porta-objetos. A abertura do porta-malas fica ali, logo ao lado, a abertura do capô, e o tapete em carpete, ele é de série e tem também essas duas travinhas. O banco, como eu disse, tem regulagens elétricas, incluindo lombar aqui para o motorista. E falando em bancos, o revestimento é este aqui. Eu acho ele bonito, mas é bastante simples. Tem o couro micro perfurado, mas você não encontra nem aquecimento, nem resfriamento de bancos. Que coisa, hein, num carro desse valor, que eu já vou falar para vocês. Mas eles são muito confortáveis e te abraçam bem. Pena que o do motorista, ó, tá rangendo
bastante, viu? Eu também lembro que o banco do motorista, ele tem ali a função de entrada e saída, ou seja, caso você não tenha deixado ele tudo para trás como eu faço, quando você for sair do carro ele vai ajustar automaticamente para trás para facilitar a sua saída ou então a sua entrada, né? Vamos falar agora sobre ar-condicionado. Ele é digital e do tipo dual zone, então são duas temperaturas, uma para cada lado. Mas ele é bastante simples, não tem resfriamento, não tem aquecimento, nem nada disso. E o design é praticamente igual até de um City, né, de todos os outros carros da Honda. E aqui tem um detalhe, ele não troca a cor aqui do círculo quando você aumenta ou abaixa a temperatura. O HR-V, por exemplo, faz isso. Então, que pena, né? Pelo menos ele acusa momentaneamente o que você fizer ali na central multimídia, como trocar a temperatura e etc. Mas tem algo muito irritante em todos os carros da Honda que se repete aqui no Accord. As saídas de ar centrais, elas nunca fecham, tá? Só as laterais. Vai entender o porquê. Continuando aqui pelo console, você tem o botão do pisca-alerta, embaixo duas entradas USB do tipo C, essa dedicada para carregamento. E falando em carregamento, você tem um carregador de celular por indução ali embaixo. Ele tem 15 watts de potência, à noite tem uma iluminação em LED aqui, branca, né? E tem um botão para você ligar ou desligar. Isso é legal porque se você quiser colocar o celular sem carregar, você tem essa opção. A manopla de câmbio que é torta, se vocês separarem, não sei porquê, mas não é o primeiro Honda que eu vejo dessa forma. E a mesma manopla, o mesmo estilo dos outros Honda, né? Isso é triste. O acabamento aqui é em black piano, tem esse couro aqui na lateral, né? Numa boa região, inclusive. Dois porta-copos bem grandes, tem esses ajustes para garrafas maiores ou menores, só que não tem um borrachinho ali no fundo, tá? Então aqui as moedas, por exemplo, elas vão ficar fazendo barulho. E esse aqui é um pouco maior. Tem esse nicho onde você consegue apoiar seu celular aqui no meio. Tem modos de condução, que eu já vou até citar para vocês, tá? Você troca por aqui, ó. E aí você tem ali o Econ. No painel não muda praticamente nada, tá? Mas tem o Econ, o normal, o Sport. Esse muda um pouco que as laterais ali elas ficam vermelhas. Depois a gente mostra melhor. E tem também o individual. O individual é legal que você personaliza do jeito que você quiser. Então você coloca o conjunto mecânico econômico, normal ou esportivo, a direção normal ou esportiva, o ACC econômico ou normal, e o indicador, que seria ali o painel, você pode deixar normal ou esportivo, onde ele vai ficar vermelho. Também temos aqui atrás este botãozinho onde você seleciona entre 3 modos de energia desse carro. Você tem ali o automático, que é o que eu gosto de usar, mais um toque você tem o EV, e se você segurar o botão você entra no modo Charge, onde ele vai obrigar o motor a combustão a gerar energia para a bateria. E é legal você ter o modo elétrico e até esse modo Charge num carro híbrido convencional, porque apesar de você rodar pouquíssimos quilômetros em modo 100% elétrico, você pode usar para entrar na garagem da sua casa, para chegar silenciosamente em algum lugar. Atrás tem freio de estacionamento eletrônico com a função Auto Hold. Tem apoio de braço aqui bem grande, confortável em couro, mas ele não tem nenhum tipo de ajuste. O que você pode é abrir aqui, onde você tem um ótimo espaço aqui embaixo. Tem uma tomada 12 volts, mas não tem nem aquela borrachinha embaixo, nem mesmo refrigeração, nem iluminação. Poderia ter um porta-lenço aqui, alguma coisa, também não tem, viu, pessoal? Bem simples. Vamos falar agora sobre porta-luvas. Desce suavemente, mas o espaço é bem pequeno. Tem iluminação, mas não tem refrigeração. Aqui na parte de cima a gente percebe o logo Bose ali, né, do sistema de som assinado. O revestimento interno aqui é no tom mais claro. Tem alça de mão aqui até para o motorista. Tem para o passageiro. Tem ajuste de altura dos dois cintos dianteiros. Retrovisor interno eletrocrômico que tem um botão para desligar. Isso eu gosto, tá? Às vezes te incomoda, você consegue desligar. Falando aqui do quebra-sol, você tem um porta-documentos aqui, tem o tampão, espelhinho grande e 2 iluminações, bem bacana. Para o passageiro, exatamente a mesma coisa, ó. Aqui no centro, porta-óculos na parte de cima, ele tem um revestimento aqui, não é exatamente aveludado. Tem o botão do teto solar, já vamos falar dele para vocês, vai. Ele é pequeno, como vocês podem ver, não é um teto panorâmico. E essa cortininha aqui, ela é manual, como vocês podem ver. Por mais que o teto seja pequeno, não é legal, né? Você tem essa opção de só levantar ele, ou então você puxa ele para trás, onde ele vai abrir completamente.
Aqui no console superior a gente encontra iluminação de LED, hein? Que bom, né? Até o HRV tem isso. E quando você liga os faróis, ó, vocês separaram que acendeu duas luzinhas ali? Ele ligou o motor sozinho. Essa luz é para ajudar a iluminar aqui o console central, mas na prática não muda praticamente nada, para ser sincero com vocês. Também aproveito para falar que a gente tem nesse carro o cancelamento ativo de ruídos. Ele tem microfones espalhados aqui pelo interior do carro que captam o ruído lá de fora. Ele emite pelo sistema de alto-falante uma frequência contrária a esse ruído. Então vamos supor, o ruído é assim, ele vai emitir uma frequência assim para compensar esse ruído e deixar o carro mais silencioso. Falando agora sobre volante multifuncional, ele tem revestimento em couro, mesmo desenho bonito, que a gente já vê em outros Honda, tem, claro, o ajuste de altura e profundidade também. Do lado direito você encontra o ACC com Stop and Go, o sistema de centralização e etc. A gente falou tudo isso no vídeo de ADAS. E do lado esquerdo você mexe algumas coisas ali no painel. Não gosto muito desse sistema de volume aqui, né? Uma roldaninha aqui seria mais fácil. Essa roldana você mexe ali no painel, que eu já vou mostrar para vocês. Tem aqui comandos de voz e para passar as faixas. Esses pedal shifts aqui do volante não são para trocar marcha, porque como eu disse, ele tem uma marcha única. É sim para você ajustar o nível de regeneração de energia. Tem sensor de chuva, logicamente, aqui você regula a sensibilidade dele, e eu achei que ele funciona muito bem, não costuma passar sem necessidade. Aproveito para mostrar para vocês o seguinte, ó, vamos ver se vocês vão conseguir reparar bem. Ó. Vou acionar aqui o lavador, ó. É na própria palheta, tá vendo? Ele não fica projetando aquela água toda no para-brisa, isso é bem bacana, coisa de carro chique mesmo. Do lado esquerdo, comando aqui dos faróis, que tem, claro, o sensor crepuscular, e o legal é que mesmo com o motor ligado como estamos agora, se você tiver com o carro parado, né, freio de mão puxado, você puxa aqui para o off, ó, e ele desliga tudo, até o DRL. Para a gente falar sobre o painel de instrumentos, antes eu quero citar aqui o botão de partida do carro, porque ele tem 3 estágios. Esse primeiro aqui ele vai ligar alguns acessórios. Então ligou, por exemplo, a multimídia, ligou os vidros, mas o ar-condicionado já não funciona. Apertou mais uma vez, aí ele liga todos os acessórios. E o terceiro estágio é, se você pisar no freio e apertar o botão, aí ele vai ligar a motorização. Lógico que ele não liga o motor a combustão, né? Ele liga primeiro no elétrico. E o legal é que o botão ali ele fica pulsando, vocês perceberam? Vamos mostrar agora o painel de fato, né? Quando você liga aqui, ele faz essa espécie de animação, dependendo do layout que você escolheu. Tem uma tela de 10,2 polegadas. E quando você entra no carro, ele tem uma animação da Honda. É difícil de mostrar, mas aparece o loginho da Honda ali no meio. Tem também a varredura dos ponteiros, caso esteja com os ponteiros na tela, né? Aqui a gente tem esses verticais. Vamos às funções. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que a gente tem alguns layouts disponíveis. Tem o padrão, que é o círculo, onde ele vai ficar realmente ali como se fosse 2 ponteiros. Tem aqui também o barra, que é o que eu estava utilizando, onde ele vai ficar ali nas laterais. E repara que tem essa linha em cima que é um econômetro, tá? Aquela linha verde. Também tem aqui no círculo, que aí ele vai ficar ali ao redor, né, do círculo. Então quanto mais verde tiver, mais econômico você está sendo. Quando você pisa, esse verde vai sumindo, indicando que você está gastando. Tem também o círculo mínimo. Como ele explica, ó, os indicadores ficam ocultos enquanto o modo ACC estiver ativo. Tem também a barra mínima, que funciona da mesma forma, tá, pessoal? E ainda, se você preferir, você pode selecionar ali, ó, o mínimo, que aí ele realmente não vai ficar com nada, ó. Ele vai ficar só as informações ali que você selecionou, né? Sem ponteiro, sem nada. Desculpem pelo reflexo aqui, mas não dá para ficar pondo a mão o tempo inteiro, tá? Vamos agora às páginas que a gente tem. Primeiro aqui do lado esquerdo tá mais fácil. Aqui você troca a fonte de áudio, tá, pessoal? Se você colocar aqui em personalizar, você pode colocar para ocultar ou exibir alguma das fontes, ó. E também exibir conteúdo. Você pode deixar o áudio e relógio ou então desligado, né? Se você quiser só o ponteiro mesmo de fato. Já do lado direito, você seleciona aqui por este botãozinho. E aí você tem na primeira tela os alertas, né? Ele está dizendo, por exemplo, que eu estou com pouco combustível e que tem uma atualização do carro para fazer. Depois tem o Power Flow, que é um indicador de energia, que a gente mostra melhor depois, na hora do test drive. Tem aqui abaixo os trips, você clicando você seleciona entre o A e o B. Desconsiderem o consumo, tá? Porque é praticamente só manobrando aqui. E aqui abaixo você tem a continuação do trip, que seria a velocidade e o tempo, também com A e B.
Aqui para baixo você encontra a navegação. Vocês podem ver que ele abriu o Maps ali, né? Porque a central agora tem o Maps embarcado e aí você consegue usar o aplicativo nativo ali projetado no painel. Mas não funciona com Android Auto ou Apple CarPlay, nem com Waze, por exemplo, né? Ele só tem o Maps nativo. Então, quando eu seleciono aqui o Android Auto, vou colocar, por exemplo, uma rota aqui, ó, vocês vão ver que some o Maps, né? Ele fica uma bússola de vez em quando, se você não estiver usando nenhum aplicativo, mas usando o Android Auto ou Apple CarPlay, pelo menos ele fica com a função ponto a ponto, ou seja, ele mostra a próxima direção do GPS, ó, 50 metros a gente tem que pegar ali à direita. Mais para baixo, a gente tem o nível de atenção do condutor, que é o sensor de fadiga. Aqui os cintos de segurança, isso é legal, você consegue ver quem está usando ou não. Mais para baixo, as assistências de segurança, você pode selecionar algumas aqui. Aqui você pode deixar sem conteúdo, onde vai ficar só o ponteiro. Ajuste de brilho do painel. Configurações do head-up display, já vamos mostrar ele para vocês. É difícil de conseguir mostrar na câmera, mas vamos tentar. Eu consigo mudar o brilho, a altura e a rotação e as opções. Aqui eu seleciono se eu quero mostrar, por exemplo, a navegação, a direção assistida, que seria o ADAS, desligado, ou então só o velocímetro. Eu gosto de deixar a navegação, e aí ele mostra aquele ponto a ponto também ali no head-up display, só não projeta o mapa ali. Embaixo aqui agora a gente tem a opção de alerta acústico, onde você consegue desligar o som de carro elétrico que ele faz, né, quando está em modo EV, e também se você quiser deixar o controle de tração e estabilidade um pouco mais permissivo. Para baixo, configurações do display. Aqui você consegue selecionar também quais abas você vai mostrar, né? E aqui o design do medidor que eu falei para vocês. Também cito que aqui no meio do painel você tem ali as informações do ACC. E o legal é que ele mostra até a luz de freio do carro, ou a luz de lanterna, qualquer coisa que eu acender, ó, a seta, por exemplo. Até se eu acender os faróis, ele acende ali na frente, é muito bacana. E ali fica algumas informações do ACC, então quando você está dirigindo, ele detecta ali as faixas, ele mostra quando tem um carro na frente, ele inclusive detecta o tipo de veículo, ele aparece um carro, moto ou caminhão. Ah, deixa eu mudar aqui para o Sport de novo, só para vocês verem o que muda lá. Tá vendo como ele fica mais vermelhinho? Mas bem que poderia mudar mais o layout, né? E eu acho que poderia ter alguma informação de energia também nos trips de consumo. Mas ele poderia mostrar o quanto você recuperou de energia, algo nesse sentido, né? E tem ali do lado esquerdo um medidor de energia, inclusive para mostrar o nível da bateria. Do lado direito é o tanque de combustível. E quando você desliga o painel, ele faz também, às vezes, uma animaçãozinha da Honda ali. Tem que esperar um tempinho. Olha lá, ó. Ah, apareceu. Eu voltei aqui pro lado de fora para falar sobre a chave presencial. E vocês viram que ele trancou o carro porque eu me afastei um pouco, né? Ele tem essa opção, se você quiser deixar ativada. Só que, como vocês podem ver, não sobe os vidros. Falando sobre a chave em si, é igual aos outros modelos da Honda. No Accord poderia ser melhor, né? E aqui tem o número 2, que vocês podem ver que é a chave reserva, né? A outra é igual. E o legal é que você pode fazer algumas configurações de acordo com a chave, né? Temos aqui trancamento e abertura das portas, a abertura do porta-malas, e segurando aqui você tem a partida remota da motorização. Com a chave no bolso, para eu destrancar o carro, basta eu colocar aqui, ó, a mão na maçaneta, seja na da porta do motorista ou do passageiro. Ele já inclusive abriu os retrovisores. Para trancar é só eu encostar aqui, mas dessa forma ele não fecha os vidros de nenhum jeito. Para isso você tem que pegar a chave, tem que clicar uma vez, clicar de novo e segurar até o final, ó. Se você soltar, eles param no meio. Pelo menos ele fecha o teto solar também, mas o que custaria subir automaticamente em Honda? E da mesma forma você pode abrir os vidros se você quiser, mas também clicando 2 vezes e segurando até o final. Curioso que ele também abre o teto solar. A lista de equipamentos completa eu deixo aqui na descrição desse vídeo, mas vamos, claro, ressaltar alguns detalhes da central multimídia. Ela tem 12,3 polegadas, conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. Uma das novidades é que ela ganhou aqui o sistema Google, então você tem até a Play Store se você fizer login, né? Tem o Google Maps nativo, acho que poderia ter o Waze também, mas não tem. Tem o Google Assistente, né, que você pode pedir até para mexer no ar-condicionado, coisas nesse sentido. Desse lado direito fica fixo, exceto quando você está no Android Auto ou Apple CarPlay, algumas informações que você pode deixar: o fluxo de potência, o horário, a bússola ou então as informações de áudio. A qualidade até que é boa, acho que poderia ser um tiquinho melhor, mas é bastante boa.
Tem 4 entradas USB, todas elas do tipo C. Tem perfis, caso você queira aqui salvar as suas configurações. E aí você não precisa ficar trocando uma por uma toda vez que troca o motorista, né? É só você trocar aqui o perfil. Tem o sistema de conectividade inteligente My Honda Connect, que você faz várias operações através do seu smartphone. E tem também o sistema de som Bose com 12 alto-falantes. A qualidade sonora eu achei bastante boa. Não é a melhor que eu já vi, mas é bastante boa. Já vou mostrar aqui para vocês a câmera de ré, que eu não acho que tenha uma boa qualidade. E convenhamos que já deveria ser 360, né? Tem aqui pelo menos 3 modos de visualização. E aqui você regula a questão como o brilho, por exemplo. A central em geral é boa, melhorou bastante em relação aos outros modelos da Honda, né? Não é a melhor que eu já vi, mas é boa. Tem configurações do veículo, isso eu acho bem legal. Você consegue até mudar a exibição, o jeito que você quer que mostre. E no menu você muda até a cor do carro. Vou colocar vermelho, por exemplo. E aqui não vou mostrar todas, tá? Porque seria muita coisa, mas você tem várias configurações aqui em relação ao carro em si, né? Cada uma das funções. Agora, o que eu não gosto é que a multimídia ela sempre desliga junto com a chave. E aí você vai ter que ligar ela aqui manualmente, caso queira voltar a escutar sua música, por exemplo. Na verdade, aqui acho que ela nem liga. Eu vou ter que clicar aqui uma vez para ligar o primeiro estágio de ignição, para aí sim ligar a multimídia. E toda vez que liga, você vai ter que clicar no OK aqui do aviso de isenção de responsabilidade. A pergunta que não quer calar: quanto custa o Honda Accord 2025? Ainda não tem linha 26, hein? Na versão única Touring híbrida, R$333 mil. Meu Deus do céu. Já falo para vocês se vale a pena ou não, mas é muita coisa, né? Não há opcionais, pelo menos. E uma coisa muito curiosa que eu vou falar para vocês. Essa cor preta que vocês estão vendo aqui, que eles chamam de preto cristal, que é perolizada, é a cor mais bonita desse carro. Sabe por quê? Porque também é a única. Assim como o Henry Ford fazia uns 1000 anos atrás, a única cor que você pode escolher é a preta. Não tem outra. Incrível, né? Pelo menos ela é gratuita, né? Falando sobre garantia e revisões, são 3 anos sem limite de quilometragem, mas a bateria tem 8 anos de garantia, com limite de 160 mil quilômetros. Poderia ser sem limite também, né? E as revisões são bem convencionais, acontecem em cada 10 mil quilômetros ou 12 meses, sendo aquilo que ocorrer primeiro. Já aqui dos bancos traseiros, primeiro essa visão mais ampla do interior. Longe de achar feio ou algo nesse sentido, mas ele é muito parecido com os outros modelos da Honda, né? Quase igual. Por um carro tão caro, por ser praticamente top de linha da Honda aqui no Brasil, acho que merecia algo um pouco mais exclusivo e até mais refinado. O acabamento, ele é bom, mas é o obrigatório para um carro desse preço. Não tem nada além disso. Bom, revestimento aqui interno, né? Também couro microperfurado, mesmo sem ter aquecimento ou resfriamento. Tem um apoio de braço gigantesco aqui, ó. Que ele não tem ajuste de altura, tá? Ele vai pegar aqui no banco, mas te ajuda, e tem um porta-copos bem grande, 2 na verdade. Saídas de ar traseiras, mas não tem terceira zona de ar-condicionado, tá? Ele é dual zone. Tem 2 entradas USB do tipo C, o túnel central bastante alto e o acabamento de porta aqui atrás, para uma porta traseira, é muito bom. Tem o acabamento borrachado aqui em cima, e esse couro mais fofo aqui na região central, e embaixo volta a ser plástico duro. Tem um bom espaço para porta-objetos e porta-garrafas, mas o porta-revistas, ó, é só desse lado, não tem do lado esquerdo. Aqui em cima a gente encontra ganchinho para você pendurar alguma coisa, alça de mão que volta suavemente, tem uma iluminação de LED aqui no centro, embora não seja individual, mas o ganchinho não tem aqui do lado direito. Falando agora sobre espaço interno. Eu lembro que eu tenho um pouco mais de 1,92, praticamente 1,93 de altura, e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, o espaço que sobra aqui atrás é esse. Muito grande, tá? Eu consigo entrar ali tranquilamente. Ó, estou aqui. Lógico, se eu ficar com as pernas retas, eu vou ficar um pouco apertado, né? Que eu sou muito grande. Mas assim, ó, eu vou tranquilamente aqui atrás. E isso com uma pessoa de 1,93 na frente. Se for alguém menor, eu vou sossegado aqui. Já o espaço para a cabeça, considerando ser um sedã, eu não achei assim muito ruim. Mas é lógico que eu estou pegando a cabeça aqui no teto, né? Mas não chega a ser claustrofóbico, pelo menos. Vamos falar agora para vocês sobre porta-malas. Ele tem abertura
na chave, mas como a chave do carro está ligada ali, provavelmente ele não vai funcionar agora, tá? Então eu vou abrir aqui manualmente. Mas dando um simples toque, a tampa acaba subindo automaticamente. Não é elétrica, tá? Ele tem um sistema de contramola para isso. Mas a gente percebe já pescoços de ganso aqui nas laterais, o que rouba um pouco de espaço e também pode amassar alguma mala, né? Tem uma alcinha aqui para te ajudar a puxar a tampa, caso você precise. E já vamos falar de espaço para vocês. A Honda diz que são 574 litros. Não especifica se é em VDA ou litros líquidos, mas, de qualquer forma, é um ótimo espaço. Agora, você tem não muitos recursos. Do lado direito ele tem ganchinho, do lado esquerdo aqui também, o máximo é de 3 kg. Tem uma iluminação em LED aqui em cima, mas uma iluminação pequena. Poderia ser já uma iluminação dupla e mais eficiente. E aqui você consegue levantar o piso, ó, que é bem simples, né? Bem levinho. Tem um step ali embaixo. Vou deixar aí no vídeo a medida do step para vocês, tá, pessoal? Eu falei do espaço de 574 litros, então eu vou citar aqui outros dois sedãs. Lembrando que esse carro não tem rivais diretos, mas só para vocês terem uma noção de comparação. O próprio Honda Civic tem 495 litros, que já é um bom porta-malas. Um Audi A3 Sedan tem 425, então os 574 aqui do Accord são gigantescos. E para fechar, lógico, é do tipo manual. Seria legal ter uma configuração elétrica, né? Sabia que ia cair. Começando aqui o nosso test drive com o Accord híbrido. Pessoal, a primeira coisa que eu cito é em relação à direção do carro. Eu acho ela bem acertada, porque ela é consideravelmente leve aqui na cidade. Não é a mais leve possível, mas é bastante. E na estrada ela fica também consideravelmente rígida. Você tem aquele acerto que não é muito molenga, nem muito duro. E a direção aqui na Honda até que ela é bem direta, digamos assim, ó. Ela não é muito anestesiada. Então eu acho interessante esse acerto. Agora vamos falar para vocês um pouco sobre o Power Flow, que é essa animação do fluxo de potência que a gente tem tanto no painel quanto na multimídia. Você consegue ver ali, por exemplo, nesse momento que estamos acelerando, que o carro estava em modo elétrico, ele acabou de mudar. Agora, o que ele está fazendo? O motor a combustão está ligado para recarregar a energia, mas quem está tracionando a roda é o motor elétrico. Quando ele fica em modo 100% elétrico, ele aparece um EV ali no painel. E quando ele está tracionando as rodas pelo motor a combustão, ele aparece um símbolo de uma engrenagem ali em cima do motor a gasolina. Agora que eu estou desacelerando, ele está fazendo o inverso, ele está recuperando. Isso é muito bacana. Vamos colocar aqui no modo Sport para a gente testar agora a dinâmica do carro, né? Como ele muda também a direção, né? Eu estou colocando no Sport por causa disso. A gente vai descer um pouco mais forte aqui no nosso trecho de sempre, né? Nesse zigue-zague, para testar justamente a dinâmica. Vamos ver, ó. Nossa, fez bastante barulho de acabamento, mas ó, a dinâmica é boa, hein? Ó, o carro é bem na mão, olha que gostoso, hein? Caramba, ó, quando você faz um pouco de força aqui, fez bastante barulho de acabamento na porta. Mas sobre a dinâmica, a gente testou pouco aqui, mas muito boa. Eu já testei melhor esse carro em outros momentos, né? E é bem divertido fazer curva com ele, porque ele é bem grudadinho no chão. Agora, é um carro baixo, né? Então tomem cuidado ao passar por valetas grandes como essa. Tem uma outra valeta aqui na frente, ó. Também toma um pouco de cuidado. Eu não raspei a frente do carro nenhuma vez, mas com o carro carregado, né, 5 pessoas, um pouquinho de bagagem e o carro sendo muito longo de entre-eixos, ele raspa com uma certa facilidade ali no meio do carro, em lombadas, tá? Porque, lógico, colocando peso ele fica um pouco mais baixo ainda. Mas para um sedã eu achei a altura boa em relação ao solo. Vamos falar agora um pouco sobre isolamento acústico. É um bom carro nesse sentido. Não é extremamente silencioso, mas é bastante bom. Só uma questão, quando você pega rodovias de concreto, que é diferente do asfalto, né? Ele tem um barulho um pouco alto da rolagem dos pneus. O carro fica ruidoso nesse sentido. Mas no asfalto normal ou na cidade eu achei um bom isolamento acústico. Esse carro tem até o cancelador ativo de ruídos, né, como eu comentei para vocês. E sobre a motorização, você escuta ela ligar, né, lógico, motor 2.0 tudo, mas nada muito exagerado. Pessoal, vamos ao nosso teste de desempenho. Tá chovendo,
então provavelmente ele vai distracionar bastante aqui na saída. Mas eu já coloquei o controle de tração no modo reduzido, né, para ele ficar mais permissivo. Também coloquei no Sport e o ar-condicionado está desligado, tá? Tá só o ventilador aqui, mas o compressor está desligado, então não rouba a potência da motorização. Vamos fazer uma saidinha mais forte assim que abrir e eu vou colocar aí na tela para vocês o 0 a 100. Eu não consigo ver aqui em tempo real, mas vocês vão ver. Ó, abriu, segurando aqui, saindo. Ó, distracionou bastante, né? Mas depois foi, ó. 100, 110, 120. Pessoal, a chuva prejudicou bastante a nossa saída ali, como já era de se imaginar, né? Ainda mais com uma chuva forte como essa, né? Então realmente distracionou muito e a gente perdeu bastante tempo por conta disso, pode ter certeza. Vocês viram que o limpador diminui a velocidade quando você para, né? Interessante isso. Vou voltar aqui para o modo convencional, mas eu quero falar um pouco sobre o ronco que vocês ouviram, né? Ele é emulado, tá? Ele não é real. Lógico, o motor grita um pouco, até porque o câmbio é muito, entre aspas, um CVT, né? Ele não tem marcha, então ele fica ali acelerando, digamos que infinito. Esse ronco mais esportivo aqui é emulado, você escuta aqui dentro. E não precisa estar no modo esporte para ele fazer esse barulho, vou mostrar isso para vocês. Fazer uma retomada aqui de 50 por hora, ó. Pé no fundo, tá no modo normal, tá? Ó como ele responde rápido, ó. E já chegamos a 100. Muito bom, né? E freia bem também, tá? Se você precisar. Realmente é um desempenho bem legal e esse ronco, por mais que seja emulado, ele deixa a condução mais prazerosa, né? Bem gostoso por conta disso. E mesmo se você não pisar fundo, ó, vou dar meio pedal mais ou menos, ó como ele desenvolve rápido, né? Quando você dá um pé fundo, às vezes ele demora um pouquinho para encher um pouco o motor a combustão, né? Porque ele entra ali para auxiliar o motor elétrico, aliás, né? Mas logo depois que ele começa a responder, realmente ele é bastante ágil e rápido. É muito gostoso você acelerar esse carro porque tem uma ótima posição de dirigir. Não é um esportivo, mas tem uma boa dinâmica e uma direção bem acertada e um desempenho muito bom, né? O torque praticamente instantâneo ali do motor elétrico ajuda para isso também, né? E de modo geral, mesmo dirigindo de forma tranquila, ele é um carro muito gostoso. Sobre conforto a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é um carro prazeroso. Então se você não anda acelerando, não tem problema, tá? Ele vai ser até mais suave, porque aí ele liga o motor a combustão com menos intensidade, né? Então ele faz menos barulho. Agora, por exemplo, no modo elétrico, ó, você tem um silêncio muito grande, um carro realmente muito bem construído. Ele é muito refinado de engenharia, digamos assim. Eu vou fazer mais uma retomada aqui para vocês. Ó como o Lane Watch ajuda. Tem muita água ali no retrovisor, não consegui enxergar direito, eu liguei a câmera. Saindo aqui dessa lombadinha, mais ou menos 30 km por hora, tá? Pé no fundo, tá no modo normal, ó. Olha como é rápido. Caramba, é muito bom, tá? Chegamos ali a praticamente 90 km por hora. Agora falando sobre conforto, a gente vai entrar aqui na rua principal, né, que a gente faz isso, que tem bastante buracos. Mas primeiro sobre os bancos, eles são muito confortáveis. Mas esse aqui do motorista, acho que é específico dessa unidade, mas ele está rangendo muito. Tudo bem que eu sou pesado, mas nunca aconteceu isso com nenhum carro. Vou até avisar o pessoal da Honda, inclusive, porque ó, qualquer desnível que eu passo, ele faz barulho. Sobre suspensão agora, vamos ver, ó. Bastante confortável, tá? Ela não é molenga, muito longe disso, mas ela é bem menos firme do que um HR-V, por exemplo, ou até um City. Então aqui o acerto é mais voltado ao conforto. E mesmo assim o carro tem uma ótima dinâmica. Então realmente ele é muito bem construído. Ó, olha o conforto, mesmo passando por desníveis mais altos, né? Mas o conforto surpreende, viu? Ele é um carro surpreendente e decepcionante ao mesmo tempo. E na conclusão vocês vão entender melhor o porquê. Afinal de contas, vale a pena ou não você comprar o Honda Accord de 2025? Como pontos positivos, eu cito o consumo, o desempenho, a dinâmica, o conforto, o espaço interno, a iluminação traseira, o porta-malas, o painel de instrumentos, o sistema de som, a autonomia, por mais que o tanque nem seja tão grande, a posição de dirigir, a central multimídia, o isolamento acústico e também o prazer ao dirigir. Pontos medianos considerando o preço, tá? Acabamento e também a segurança.
Agora, pontos negativos: iluminação dianteira, pelo preço deveria ser bem superior. O ADAS, que eu expliquei no vídeo separado. A lista de equipamentos deve muita coisa. As pinturas, já que você só tem a opção de preto. E também o preço e o custo-benefício, porque o carro é muito caro perto do que ele entrega. Alguns equipamentos que eu senti falta: resfriamento e aquecimento dos bancos, retrovisores com aquecimento, iluminação ambiente colorida, faróis de neblina, câmeras 360 graus, fechamento automático dos vidros, faróis adaptativos, quem sabe até um parque assist, sensores de ponto cego e também um sensor de pressão individual dos pneus. Um ar de 3 zonas, banco com massagem ou memória para o passageiro, tudo isso também seria bem-vindo pelo preço, mas convenhamos que não é assim tão importante. Agora esses eu acho que faz bastante falta. Agora, para a gente entender se ele vale a pena ou não, vamos comparar com seus concorrentes, e diretos não existe nenhum, para ser sincero. Você tinha anteriormente o Ford Fusion, tinha o Toyota Camry, mas esses modelos não existem mais, infelizmente. Até o Azira a gente teve uma época, né, da Hyundai. Eu separei aqui então alguns sedãs que são próximos. Primeiro, o Honda Civic Touring 2.0, o mesmo conjunto mecânico, tá? Também é híbrido. Ele custa 266 mil. São 66 mil reais a menos do que no Accord. Tem também o Mercedes-Benz CLA 200 na versão AMG Line 1.3 turbo híbrido leve, que custa 330. O Audi A3 Sedan na versão intermediária Performance 2.0 turbo custa 340, um pouquinho mais caro. O BMW 320i na versão GP 2.0 turbo 355, já sobe um pouco. E também vou citar o Mercedes-Benz C200 AMG Line 1.5 turbo híbrido leve por 397 mil. Quando a gente compara com esses sedãs premium, o preço do Accord fica menos assustador, porque ele tem um conjunto híbrido muito inteligente e interessante. Mas, quando a gente tem o Civic entregando quase a mesma coisa por 66 mil reais a menos, fica complicado, né? Eu posso concluir, então, que como todo Honda, o Accord é um carro muito bem construído, confiável, gostoso de dirigir, espaçoso, com bom porta-malas e etc. O problema, como eu disse, é que praticamente tudo isso você tem no Civic, que custa quase 70 mil reais a menos. O Accord está longe de ser ruim, mas sinceramente me decepcionou bastante, pois eu esperava algo diferente dos outros Honda. E vocês viram que muitas coisas que aqui são irritantes, a gente também encontra até num City, que custa menos de 120 mil reais. Essa semelhança eu acho que não é bem-vinda para um carro tão caro. Se o Accord tivesse o preço do Civic, seria uma ótima opção de compra, mas por esse valor ele deveria entregar muito mais e pelo menos ter outras opções de cores, né, Honda? Sendo assim, pelo preço acho que não vale a pena, por mais que o carro seja bom.